Olá, eu sou Adriano, professor de artes. Tudo bom, pessoal? Hoje vamos falar sobre teatro impressionista, que é um assunto bem interessante. Vamos conhecer e mostrar seus aspectos essenciais, trazendo seu aspecto teórico e prático. Vamos tentar dar uma pensadinha para a gente poder se remeter lá para aquela época do começo do teatro expressionista. Uma linguagem teatral pode unir várias linguagens expressivas dentro de uma única apresentação? Será que eu posso pegar várias linguagens e colocar dentro do teatro? O teatro faz um protesto social dentro de uma sociedade, de um ambiente de censura? Será que eu consigo essa abertura para fazer um protesto dentro de uma sociedade que me reprime em todo momento, não deixa eu falar nada fora daquele contexto que é necessário falar? Agora essa aula vai responder vocês. Inspiração impressionista. A Alemanha procurava viver numa bolha. Artistas estavam fartos com a indiferença que queriam uma arte que mostrasse a verdadeira face da sociedade alemã. Visto Van Gogh, Edvard Munch, gravura japonesa, arte africana e da Oceania são inspirações para os artistas. Aqui até aparece um quadro de Edvard Munch, O Grito, que é muito famoso, lá da década de 1897, se não me engano. Então a gente vê, gente, que a Alemanha, ela está numa bolha. O que acontece? A Alemanha, ela tinha o maior número de prêmios nobres de ciência e literatura. A Alemanha era digamos assim, um celeiro de sabedoria, um celeiro de tecnologia. Eles estavam evoluindo muito. Eles tinham saído de uma tecnologia, de uma era agrícola, estavam entrando numa era industrial. Então estava começando a movimentar a economia. Estavam surgindo os ricos. Existia uma burguesia bem forte. Existia um poder assim que ele era justo, vamos colocar, trazendo tudo que era necessário para a sua população. Existia apostadoria, existia leis de trabalho naquela época, mas, em compensação, existia um sistema que era muito vamos colocar assim, você tinha que andar conforme o sistema queria, você não tinha abertura de você falar alguma coisa abertamente. Era quase que como é que eu podia falar assim para vocês, encontrar um termo? É quase uma ditadura, era uma ditadura de certa forma, então você tinha que andar daquela forma, você não tinha uma liberdade. E alguns alemães que estavam vendo isso, eles estavam muito bravos, porque eles não estavam querendo ver isso. Lembrando que lá, mais ou menos em 1895, um tempo atrás, nós tivemos a inauguração da Torre Eiffel. Nessa inauguração da Torre Eiffel, existia uma mostra muito grande com relação a várias artes e várias partes do mundo. Então, se reuniram muita gente, se não me engano foram 2 milhões de pessoas que se reuniram lá em Paris e foi dada uma amostragem sobre cultura da Índia, cultura do Japão, cultura da China, cultura de vários países que estavam fora da Europa, e o pessoal começou a ver essas artes novas, ver tudo isso. Conta a história que muitos artistas do próprio cunho do impressionismo viram suas obras. Pessoas que vieram se tornar expressionistas viram suas obras e ficaram muito esparsas assim, de ver tanta diversidade de cor e de forma. Então eles começaram a pensar, tem como se expressar em formas diferentes. E os alemães por si só, eles já pegaram inspiração, principalmente na questão de Van Gogh. Van Gogh, essa questão da interpretação através da sua visão. Van Gogh via a paisagem, reproduzia a paisagem, mas trazia as suas cores na paisagem. Edvard Munch já fazia essa coisa do apelo sentimental, já trazia essa arte de dentro para fora. As gravuras japonesas, arte africana, arte Oceania, elas são artes que estão enfatizando muito a questão de linha, mas estão enfatizando muito a questão de cor, textura, a simbologia da ação. Então isso veio trazer uma nova mentalidade para os alemães. E eles estavam cansados, fartos dessa coisa de eles ficarem numa bolha e não poderem se expressar de forma nenhuma. Então eles queriam, através da arte, poder dar um grito de liberdade para essa manifestação que estava acontecendo nesse momento. Então nós vemos a linha do tempo do expressionismo centrado principalmente na Alemanha, mas não uno e não homogêneo. Não uno homogêneo de que forma? Porque antes de começar oficialmente o expressionismo, já teve foco de expressionismo em vários lugares. Um exemplo é Munch. Munch, antes de surgir propriamente dito o caminho expressionista, ele já era expressionista. Vamos falar de Van Gogh. Van Gogh ele não é caracterizado como expressionista, mas ele tem uma grande linguagem expressionista dentro da linguagem dele. Ele é considerado quase que um pós-expressionista. Ele é daquelas pessoas que estão fora de contexto. Ele, Serrault, Cézanne, Gauguin, são pintores que estão fora do seu contexto porque eles estão muito à frente do seu tempo na questão de linguagem visual. Então nós vemos que não foi homogêneo, não foi uno. Então teve várias manifestações de formas diferentes. Começou em 1895, exatamente
já nessa época desse quadro, 1995, 1909, período prévio, são os precursores, aqueles que começam a trazer esse tratamento exatamente expressionista. 1910, 1914, o apogeu, ou seja, nós já tínhamos a ponte de Brooke funcionando, já tínhamos Cavaleiro Azul também, Reiter, então Blue, nós já tínhamos então esses movimentos já muito consolidados e atuantes. Então nós temos agora o apogeu do período expressionista. 1914, 1920, declínio, ou seja, Hitler começa a ascender no poder, começa a ter grande poder político. Em 1933 ele assume efetivamente, mas nesse poder, como ele era pintor, ele era muito acadêmico, essa coisa muito do figurativo, ele achava que toda arte que não fosse figurativa é uma arte degenerada, ele falava que era arte de judeus, então ele classificou tudo como o ruim, como o errado, e ele gradativamente, quando ele foi ascendendo no poder, ele foi rechaçando essa arte, foi tirando dos museus e tirando de circulação essa arte. E nós vemos que surge de Brooke, em 1905, né? Foram estudantes de arquitetura de Dresden, Alemanha. A ponte, cujo nome é baseado numa citação do Nietzsche, que é importante no homem, que ele é uma ponte, não um fim. Ele queria ser uma ponte para uma visão no futuro, ou seja, eles falaram assim, vamos dar um chute inicial nesse negócio. Já tem muita gente fazendo, já tem muita gente fazendo coisa legal, a gente está vendo muitas transformações, mas vamos transformar isso como oficial, vamos colocar na Alemanha como nós participamos de um movimento, então vamos fazer nosso movimento. Tanto essa figura aqui, essa imagem, essa obra aqui, Ernest Mitch, exatamente são os primeiros aqui, todos reunidos aqui conversando. É um grupo de artistas. Então, eles já começam a se reunir e já começam exatamente a se unir como um movimento. E eles se dizem já expressionistas, se dizem aqueles que querem trazer algo novo para a Alemanha. Então nós vemos um momento de crise na Alemanha, um choque cultural de gerações. Os jovens querem liberdade de expressão diante do egoísmo social pré-guerra. O teatro fica influenciado por George Büchner, August Strindberg, Frank Wedekind, considerado o pai do teatro expressionista, dramaturgos com uma prestação intensa de sentimentos em suas obras. Então nós vemos que agora nós temos pessoas já com mais idade maduras e os jovens. Os jovens que eu falo, pessoas de 22, 18, 22, 23, 24 anos, era a idade média desse pessoal. E eles estavam pensando o seguinte, esse pessoal aqui tinha aquele egoísmo social. Aquele egoísmo social no seguinte, eles já tinham ganho dinheiro, estavam muito bem e não queria que ninguém falasse contra eles porque ia atrapalhar a vida deles. E esses jovens aqui estão falando, pô, mas esse dinheiro, isso estão conseguindo, mas nós tivemos revoltas, nós lutamos contra a França, vencemos a França lá, mas a França ficou magoada com a gente. Nós estamos aqui, nossa economia é perfeita, mas tem países à nossa volta que estão arrebentados. Por que a gente está tendo essa postura? Por que a Alemanha quer cada vez mais expandir o império, conquistar mais coisas e explorar os pobres? Por que isso? Então eles não concordavam com isso. Então estava tendo esse conflito. Um estava interessado na estabilidade, o outro estava interessado na verdade. Então esses jovens começaram a manifestar dessa forma. E esses dramaturgos que eu acabei de citar, eles já começam a fazer peças exatamente trazendo esse contexto e são com intenso sentimentalismo, ou seja, eles começam a trazer de dentro para fora muito forte, muito representante a pintura. Então eles começam a fazer sua interpretação do mundo, já trazendo aquela utopia daquele mundo ideal. Nós temos aqui uma representação, uma fotografia da peça Maquinal de Sophie Treadwell, que é exatamente do sistema do teatro expressionista lá dos Estados Unidos, década de 20 já. E nós vemos Frank Wedekind, 1864 e 1918, a obra Espírito Telúrico ou Espírito da Terra, 1895, uma plateia de animais domesticados onde o domador promete apresentar um animal selvagem. Uma plateia de animais domesticados e um domador, que possivelmente seja um animal também, dizendo que vai trazer um animal selvagem para elas. Então o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma analogia, uma coisa que o teatro experimental utiliza muito. Para não dar nome aos bois, ele coloca coisas, objetos ou até personagens diferenciados para representar aquele fim. Então ele faz uma simbologia que é muito forte nesse teatro. E nós temos também A Caixa de Pandora, 1904, o escritor debate uma livraria direito de publicar uma obra sem censura. E na sua citação no prólogo do Espírito Telúrico, na primeira obra, seja o cérebro humano meu palco, meu diretor predileto e fantasia. Questão de fantasia, uma influência exatamente também daquela literatura fantasiosa que nós temos muito forte na Alemanha. Um exemplo dessa literatura fantasiosa é exatamente o Labirinto do Fauno, um filme que teve esses tempos, não faz muito tempo, é exatamente esse tipo de literatura. Então eles trazem o quê? Fantasia. Fantasia. A Caixa de Pandora já mostra exatamente nessa Caixa de Pandora a questão de um escritor querer ter liberdade de publicar aquilo que ele pensa, porque não existia na época, mas ele já passa na peça fazendo debate com o público,
falando para o público, pô, mas eu tenho que falar a verdade, eu não posso ficar escondido. Então já dá essa mensagem para o público, procurando feedback desse público, mostrando para esse público que existe a necessidade de ter uma quebra da censura, de ter a liberdade de expressão. E ele começa exatamente a jogar esse lado. O Eden, então, ele é exatamente o precursor, trazendo exatamente essa linguagem direta, trazendo essa busca de tirar os grilhões e buscar essa liberdade de expressão. E nós vemos como marco histórico, foi o primeiro teatro, no caso, gente, o primeiro teatro que foi totalmente expressionista é esse teatro que é essa peça Assassino e Esperança de Mulheres, de 1909, escrita por Oskar Kokoschky. O Kokoschky, só para vocês terem uma ideia, ele era pintor e tinha 22 anos na época, e ele era pintor expressionista e ele faz essa peça. Ele é austríaco, a história conta a história de tribos de homens que dentro da analogia do jogo, da peça, é considerado dominadores, e uma tribo de mulheres que dentro da analogia da peça também é considerado animais perigosos. Eles lutam entre si, um jogo de noite perante uma torre, onde é um drama e morte. A crítica considerou a peça ofensiva, estética e perigosa para a moral pública. Ou seja, abertamente fala sobre o feminismo e a sociedade. Fala sobre a questão do homem querer ser um dominador e a mulher ter o direito de se defender. Fala da mulher como um animal perigoso, ou seja, o homem se sente ameaçado pela mulher. Questão de cultura, a questão do que estava acontecendo na época. E nós vemos que existe um jogo de morte, drama e morte, uma coisa muito grave para a época, porque a mulher apunhala o homem. E depois o homem consegue sobreviver e com um toque acaba com a mulher. Fala exatamente sobre essa questão da disparidade de poderes da sociedade. Como uma mulher com pouco poder não consegue fazer nada e um homem com pouco poder consegue fazer muito. Então ele deixa bem debatido isso, bem claro isso. E ele foi considerado o quê? Foi considerado um homem perigoso para a moral pública. Uma ofensa estética por quê? Porque a linguagem expressionista é uma linguagem que ela não está preocupada exatamente com o bonito. Ele está retratando aquela coisa que a Primeira Guerra fez com relação à arte, impactou a arte. Lembra que eu já falei em outras aulas? Você, antigamente no movimento acadêmico, você ia lá, você pintava uma paisagem linda, teve a Primeira Guerra, agora aquela paisagem linda não existe mais. Agora foi enchido de bombas ali, agora só tem árvores queimadas, terra queimada, pessoas mortas, pessoas mutiladas, órfãos, fome, tem tudo de ruim. Então como é que eu vou representar o belo grego numa época dessa, onde que só existe a feiura, só existe o erro, só existe as coisas feias, o homem está destruindo a terra. Então essa expressão é trazida também para o teatro e é considerado ofensivo esteticamente porque ele está falando a verdade. Ele está trazendo a verdade para o povo e o povo não está querendo compreender ou não estava querendo ver para não se comprometer. Então nós temos uma peça ofensiva, estética e perigosa para a moral. Por que perigosa para a moral? Porque vai abrir os olhos do povo. Então isso é um marco da história do teatro expressionista. Baseado nisso, gente, vamos para o nosso caderno, eu quero que você responda uma pergunta. Cite um dramaturgo que veio a ser considerado o pai do teatro expressionista. Qual o nome dele? Cite lá, eu estou aguardando vocês. Até! Responderam, pessoal? Beleza. Agora a gente vai ver sobre as inovações do teatro expressionista, que são inovações que foram coisas totalmente inéditas que surgiu dentro desse teatro e que influencia até hoje muito fortemente o nosso teatro moderno. Prosa lírica, conversa informal por meio de versos. Ou seja, a conversa informal não é aquela conversa tipo Shakespeare, que vou quero fazer, não sei o que levou, que vou lhe mostrar a vossa pessoa, a vossa excelência. Não, é uma conversa informal, como a gente está conversando assim, uma coisa bem assim. E através de verso, ou seja, eu posso falar pequenas frases
que elas vão dar um contexto, eu não preciso fazer frases longas, então eu faço uma linguagem até meio infantil, então eu vou fazendo aquela coisa em métrica, pequenas palavras para poder fazer a simplicidade do texto, para que seja mais importante a minha postura e não minha fala, mas o texto se torna secundário, mas a minha postura se torna prioritária. E nós vemos a tipificação alegórica, representação por meio de figuras, aquilo que a gente viu lá dos animais, um grupo de animais querendo ver um animal selvagem, então quer dizer, uma tipificação, personagem central sob forte pressão emocional ou em situações extremas, diálogo secundário. Ele usa muito a temática da filosofia. A filosofia, quando eu gostaria de mostrar, que numa outra aula eu já falei, a música perfeita, representada pela esfera. Então, quer dizer, a esfera, por ser uma figura geométrica que não tem meio nem fim, ela representa a eternidade, representa a perfeição dentro da própria geometria. Então, ela pode ser utilizada como um símbolo. Então, essa tipificação alegórica, são símbolos que são utilizados para poder contar alguma história. Agora, o diálogo já é secundário, ou seja, a minha postura, a minha liberdade de linguagem, a liberdade de linguagem significa que eu posso gritar, eu posso fazer qualquer coisa dentro dessa linguagem, mas o meu corpo ele vai transmitir exatamente o sentimento. Por isso que são situações emocionais fortes e extremas, porque o meu corpo vai falar, o meu corpo vai dar exatamente aquilo que eu preciso falar naquele momento. E nós temos a combinação de cenas realistas e visionárias, situações reais com algo utópico, um ideal imaginário. Ou seja, nós temos a vida real e eles colocam assim, crasso, de forma muito forte, uma coisa que seria uma fantasia, uma coisa que seria um ideal. Digamos assim, você está numa cena que tem todo mundo sério e de repente uma pessoa sobe na mesa e fala, vamos acabar com tudo, vamos fazer um regime novo. E todo mundo concorda. Quer dizer, uma coisa real com uma coisa utópica. E essa concordância é uma utopia, que ninguém ia concordar. Mas dentro desse gênero teatral, de repente aquela ação, existe uma concordância, porque eles resolvem tomar uma nova ação de momento. E é uma coisa visionária. É isso que é uma inovação dentro desse teatro expressionista. E nós vemos também uma convergência de linguagem. Isso daqui é uma coisa bem interessante, gente, que nós temos Vasily Kandinsky, o pai da abstração, ele está aqui dentro também, opinando sobre teatro e dando dicas muito interessantes. Vamos ouvir. Vasily Kandinsky fez a seguinte proposta cênica para o teatro expressionista: a conjunção da ópera, balé e pintura em formas independentes e ao mesmo tempo, mas independentes e com o mesmo valor representativo. O uso de uma linguagem ideal para o momento. É quando isso as outras aguardam em segundo plano. Olha que genial isso. Eu tenho ópera, que é exatamente a representação com canto, eu tenho o balé, que é exatamente a dança, e eu tenho a pintura, que é a arte gráfica. Ou seja, dado o momento da cena, eu entro num desespero e começo a dançar. O que vai acontecer? No momento que eu danço, os outros elementos, que é o elemento teatral, como a ópera, sai para o lado. Se tem um elemento plástico que está ali presente, sai para o lado e fica só o momento balé, só o momento dança. Mas, de repente, nesse balé, eu acabo tendo uma ideia. Pego uma tela e começo a desenhar para o público. Olha que coisa interativa. Eu começo a desenhar mostrando alguma coisa para o público. Eu vou desenhar alguma coisa para explicar para o público. Nesse momento, a parte do balé fica para o lado do segundo plano, a parte da ópera, a representatividade, fica para o outro lado e a arte plástica ela está protagonizando nesse momento. Então, nesse momento, está ela em ascensão, ela está estrelando naquele momento. Aí, de repente, eu volto à minha representação. Eu volto a fazer a minha representação como suporte corporal através de um texto, daí essa tela retirada, eu fico no texto e de repente eu posso até mesmo cantar. Então, nesse momento, o balé, a dança é deixada de lado e a pintura é deixada de lado. Então, eu tenho 3 linguagens que elas estão sendo utilizadas dentro do teatro e elas estão sendo respeitadas e sendo dado o mesmo valor de importância, ou seja, todas as 3 linguagens ela pode transmitir a mensagem para o espectador de uma forma igual, só que elas sendo respeitadas e separadas. Então, nós vemos que isso e as outras 2 agora de segundo plano, ou seja, eu tenho uma convergência de artes, ou seja, já é quase uma visão contemporânea dentro desse teatro. Olha, ele está anos-luz à frente do seu tempo, ele está trazendo a contemporaneidade, trazendo a linguagem, a mistura de linguagem numa única linguagem, numa única forma de expressão. Isso é muito interessante. E nós vamos para frente a dramaticidade mais radical na década de 20. Trilogia O Coral, Gás e Gás 2, obra de George Kaiser, 1878 e 1945, mostra que os mecanismos escravizam o homem de negrinos à condição de máquinas. Com o tempo, o mundo tecnocrático, pessoas transformam-se em figuras sem individualidade, em um estilo telegráfico de linguagem simplificada. Gente,
Muito interessante isso. George Kaiser foi um grande destaque dentro do teatro expressionista, e na década de 20 existe uma radicalidade maior, então é trazido um sentimento muito mais forte. Essa coisa das máquinas, lembra que eu falei que a Alemanha estava passando de uma era agrícola para uma era industrial e estava se tornando uma potência industrial no mundo? Então ele está dizendo assim, que está tirando a individualidade das pessoas, está deixando as pessoas como pessoas assim, transparentes, pessoas que não aparecem mais no meio do povo, se misturam, não existe mais aquela coisa do bom dia, boa tarde, boa noite, não existe mais isso. As pessoas se tornam secas, se tornam frias. Então ele está trazendo exatamente essa coisa, da perda de personalidade através da própria tecnologia. Então ele está dando um alerta através do teatro. Então ele fala de uma linguagem simplificada. A linguagem simplificada telegráfica é aquela linguagem curta, infantilizada, falando, vem, vamos, vejamos, o que foi isso. Então ele deixa uma coisa muito clara, muito direta dentro do teatro e traz exatamente aquela expressão como forma maior. E nós temos como legado, qual foi o legado que nós temos dentro dessa arte? O maior legado do teatro expressionista foi a experimentação artística e o testemunho histórico. As personagens tipificadas abriram um leque para a subjetividade e individualidade do ator. A linguagem é liberada do rigor textual e passa a ter a liberdade de expressão, foco. Sua influência atingiu Polônia, Reino Unido, França, Rússia e Estados Unidos. Gente, para chegar aos Estados Unidos foi uma luta porque existia um reconhecimento. Então aquilo que aconteceu lá na Alemanha, ela começou a se espalhar com uma forma muito grande para todos aqueles que praticavam teatro. Quando você fala de experimentação teatral, você está dizendo que agora o ator tem a liberdade de você poder atuar, a liberdade de você poder expressar, para você dar sua individualidade, sua forma, sua assinatura como artista dentro daquele papel. Então você vai trazer o máximo que se pode dentro daquela representatividade. E nós temos o testemunho histórico, ou seja, eles estão transmitindo para nós, como a maioria do material do teatro experimental foi destruído pelo nazismo, ele traz aquilo que foi preservado, esse testemunho da época que estava acontecendo, ok? E, para exercitar, vamos fazer o exercício, gente? Se tem alguma inovação do teatro expressionista, explique ela e fala o que ela fazia, por favor. Eu estou aguardando vocês. Aí, pessoal, respondeu lá? Beleza. O que nós vimos na aula de hoje, pessoal? Movimento expressionista baseado nas sensações vividas sem a preocupação de um visual agradável, mais focado na expressão subjetiva e individualidade. Ou seja, o teatro expressionista está trazendo um testemunho histórico, trazendo exatamente essa questão de que estava sendo vivenciado pela Alemanha e trazendo essa luta pela liberdade de expressão. E nós temos teatro expressionista. É uma busca por uma liberdade textual com simplificação, uma tipificação alegórica, trazendo uma maior dramaticidade individual e uma profunda combinação entre realidade e imaginário. Ou seja, nesse momento o teatro tem uma liberdade, ela pode trazer alegoria, ela pode trazer uma simbologia dentro do teatro e ela tem liberdade de expressar da forma que ela quiser. Ela pode deixar daquele texto totalmente erudito, vamos colocar assim, e fazer um texto simplificado, uma coisa de público-ator, uma coisa muito individual, quase um monólogo, mas de certa forma uma conversa franca, uma conversa muito forte e muito sentimentalista, trazendo exatamente o quê? A realidade imaginária, trazendo aquela utopia do que ele consideraria uma coisa ideal para aquela nação. Então traz essa mensagem forte, sentimental e utópica e visionária. Ok, gente? Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa, tenhamos aprendido bastante coisa e encontro vocês na próxima aula. Até! Tchau, tchau!